Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Vai recebendo a gente essa noite. Vai recebendo a presença do Espírito Santo esta noite. Recebe azeite de Jeová. Recebe azeite. A presença do Espírito Santo é forte esta noite. O Deus que você serve, Ele é poderoso para poder fazer nova todas as coisas da sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te ungiu com óleo e com azeite. Aleluia. A Bíblia diz: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Providência. O Senhor essa noite está ungindo a tua cabeça com óleo. O Senhor essa noite Ele está te acendendo. As pessoas querem olhar para você e quer ver Deus em você. Quer ver Deus em você. Quer ver você aceso. Então deixa Deus usar. Extravasa, minha filha. Extravasa, meu filho. Deixa Deus te acender essa noite. Recebe a gente de Jeová. Recebe a gente de Jeová. Recebe a presença poderosa e majestosa de Deus na tua vida. Enquanto você adora, o Senhor está te acendendo aqui. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou dizer: meu Deus, está caindo fogo aqui. Oh, glória a Deus. Estamos chegando na campanha da cruzada evangelística em Vitória, em Espírito Santo, São Mateus. Ficamos ali 20 por dia pregando o Evangelho, pregando a poderosa palavra de Deus. Deus operou muitos milagres. Sérgio chegou, o mundo falou, caroço desapareceu, alma se converteu, famílias foram restauradas, abençoadas. E nesta noite não vai ser diferente. Aqui nesta igreja, Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro, aponta o seu dedo de profeta para o irmão. Ele diga assim para ele: hoje é noite da tua conquista. Você vai conquistar. Diga para ele: não fica triste, não fica frustrado. Quem vai ficar frustrado é Satanás, porque nesta noite Deus vai levantar a bandeira da vitória na sua casa, na sua família. Esta noite o diabo vai olhar para você e vai ter que abaixar a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus está colocando a unção dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Há uma unção renovadora aqui. Quantos podem adorar? Deixa eu ver. Quem está adorando o Senhor nessa noite? Há uma unção renovadora aqui. Precisamos de uma unção. Precisamos de azeite na nossa vida. Precisamos da presença poderosa e majestosa de Deus na nossa vida. Nós não podemos ficar, aleluia, da carne. Nós não podemos ficar, aleluia, de qualquer maneira na presença do Senhor. A Bíblia diz que a carne é carne, que é espírito é espírito. Importa que seus verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Cadê os adoradores? Deixa eu ver você adorar. Cadê os adoradores? Deixa eu ver você adorar. Glória a Deus. Quem trouxe a tua Bíblia, por gentileza? Vamos abrir a palavra de Deus essa noite. Deus abençoe a pastora Eleni. Deus abençoe nosso amigo presbítero George. Muitos anos sem se ver, né? Deus abençoe esse profeta, homem de Deus, como ungido por Deus. Deus tem usado aqui no Rio de Janeiro para uma grande obra. Glória a Deus. Nessa terra. Irmãos, nós estamos em 2015, dia 11 agora, dia 11 de abril, tem uma grande vigília, o vigileu está celebrado ali na quadra Grande Rio. O evangelista Joel, pastor Pedro de Xerém, homem de Deus, os profetas de Deus, está tudo ali, irmãos. Os cantores evangélicos, homens que Deus tem levantado para poder fazer uma grande obra na face dessa terra, desse Brasil aqui no Rio de Janeiro. Deus abençoe o povo de Deus. E dia 25 agora, de abril também, né, irmãos? Nós temos ali, nós estamos viajando, nós vamos participar do grande evento, do grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, ali em Camboriú, Santa Catarina.
mas estava um monte de profetas também pregando, glória a Deus, cantores evangélicos. Eu vou estar ali também no meio daquela fogueira, vou estar ali também pingando fogo, cheio de azeite, eu e minha esposa, cantora Solange, adorando o Senhor em espírito e verdade, na beleza de tua santidade. Irmãos, você não está em um cemitério, você não está em um velório, você não está numa discoteca, você não está em um cinema, vendo um filme de Hollywood, você também não está numa praia, nem no shopping comprando uma bermuda da TCK, ou talvez um tênis da Reebok, ou talvez um tênis de marca, ou temos uma calça jeans. Aqui todos são servos de Deus, ungidos por Deus. Aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, que Deus tem uma grande obra. Aqui tem homens que Deus vai levantar para uma grande obra. Aqui tem profeta, aqui tem profetisa. Então eu quero ouvir você glorificando o Senhor, irmãos. Essa semana o inimigo tentou te bombardear, colocar você triste, de cabeça baixa, tentar acabar com a sua vida espiritual, tentar roubar você da presença de Jeová. Mas nesta noite eu tenho uma palavra para Satanás e os seus demônios lá no inferno. Satanás, escuta aí o subsolo. Você perdeu porque aqui tem uma igreja cheia do Espírito Santo que está adorando o Senhor na beleza de tua santidade. Cara, passando a área. Dá um glória a Deus aí, noiva de Jesus. Para o inferno ouvir, para o diabo ouvir lá no inferno. Quero ouvir você dando glória. Explode com o focinho de Satanás esta noite. O diabo não quer ver você ofertar. O diabo não quer ver você fazer parte da campanha do congresso, ser dizimista, ser ofertante. Satanás não quer ver você ser semeador da obra de Deus. Ele quer ver você murmurando, falando mal de pastor, de pregador, de cantor, de congresso. O diabo quer ver você oprimido pelos cantos, frustrado, dentro de um quarto escuro com depressão, pensando na morte da miséria. Mas Jesus não. Jesus quer ver você cheio da glória. Jesus quer ver você cheio de fogo. Jesus quer ver você aceso. Jesus quer ver você abençoado na presença dele. Deus pode glorificar o Senhor nessa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Nosso amigo, obreiro, pregador da palavra de Deus que está nos acompanhando. Irmão Everaldo, né? Aí conosco aí, Deus abençoe. Também nosso amigo pastor, que faz parte da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro. Assembleia de Deus. Deus abençoe a tua honra. Nos acompanhou essa noite. Glória a Deus. Quem achou, irmãos, a poderosa palavra do Senhor? Glória a Deus. Isaías, capítulo 43, verso 1. A epígrafe do texto diz assim: só Deus resgata Israel. Só Deus resgata Israel. Eu quero ser categórico essa noite na minha narrativa, a externar, proferir uma palavra profética, uma palavra de prosperidade, uma palavra de Deus ao seu coração essa noite. Quem achou a palavra do Senhor, diz amém. O tema da minha mensagem de hoje é, irmãos, saindo do lugar do esquecimento, amém? Para um sucesso. Saindo do lugar do esquecimento para um sucesso. É uma mensagem simples que eu quero externar o coração da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. A igreja leu o versículo de número 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não se medirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama haverá em ti. Glória a Deus. Os irmãos apresentar, graças a Deus, temos da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, você abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, glória a Deus, são os livros Pentateuco da Bíblia. Você observe bem que Deus ele trabalha de uma forma poderosa na vida daqueles que Ele chama para a sua obra. Quando Deus chamou, glória a Deus, Gideão para poder livrar o povo da mão de Midianita, Deus
olhou para ele e achou graça nele, achou melhor escolher ele para uma tarefa de resgate na face da terra. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e esse anjo vai até Gideão e profere uma seguinte palavra, dizendo para ele, dizendo assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. O anjo falou para Gideão que o Senhor era com ele e chamou ele de varão valoroso na face da terra. O anjo se apresentou diante de Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas quando Gideão recebe essa mensagem do anjo do Senhor, ele olhou para dentro dele, conjecturando eu, e proferiu uma palavra a Deus, dizendo: Senhor, que tu és comigo, porque eu passo por tantas lutas, tantas provações, enfrento tantas batalhas. A minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa dos meus pais. Só que Deus, ele sempre escolhe o menor para poder fazer a diferença na face da terra. Deus, a Bíblia diz que Deus levanta o homem do pó da cinza e coloca sentado no meio dos príncipes. É Deus que levanta o homem, é Deus que engrandece o homem, é Deus que abençoa o homem, é Deus que abre porta para o homem, é Deus que prospera o homem, é Deus que cura o homem, é Deus que renova o homem, é Deus que batiza o homem, é Deus que usa o homem, é Deus que dá nome para o homem, é Deus que realiza o desejo do coração do homem. A Bíblia diz que a fama de Salomão na face da terra foi tão grande, Deus exaltou Salomão de uma forma tão poderosa na face da terra, que a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, atravessou fronteiras com a sua comitiva e se apresentou diante de Salomão para poder conhecer a grande sabedoria do rei Salomão. Quando ela se apresentou e viu Salomão de perto, o reinado de Salomão, a grandeza de Salomão, ela ficou tão feliz, ela ficou alegre, ela ficou estarrecida, ficou alegre, ficou maravilhada da grandeza de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus na vida de Salomão, porque ela ficou feliz, ela ficou alegre e trouxe presente para Salomão, porque ela viu a unção de Deus na vida de Salomão, ela viu que realmente a mão de Deus estava sobre a vida de Salomão, estava sobre o reinado de Salomão, e começou a abençoar Salomão com um presente, com pedras preciosas. O povo ficou alegre, ficou feliz, glória a Deus. Irmãos, observe bem que quando Deus ele escolhe o homem, quando Deus ele escolhe você, não importa onde você se encontra, você pode estar morando em um barraquinho de estuque, pode estar morando em cima do morro, pode estar morando de aluguel, pode estar andando de bicicleta, de pneu furado, pode estar trabalhando na rua com venda. Não importa a situação que você se encontra, desempregado, não é casado, não é casada, ou é casado, ou é casada, está vivendo uma vida financeira miserável, passando por um vale, por uma situação difícil. Não importa a situação que você venha passando, quando Deus escolhe você para uma tarefa de evangelização, quando Deus escolhe você para você ser um profeta de Deus, ser uma profetisa de Deus, não importa a situação que você se encontra, que Deus te escolheu, Ele vai abrir as portas para você na terra, que Deus te escolheu, Ele vai mandar ferramenta para você trabalhar, que Deus te escolheu, Ele vai levantar ajudadores para poder te ajudar, que Deus te escolheu, Ele vai te fortalecer nessa terra, que Deus te escolheu, Ele vai te engrandecer nessa terra, que Deus te escolheu, Ele vai te dar nome nessa terra, que Deus te escolheu, Ele vai soprar o seu nome aos quatro cantos dessa terra, que Deus te escolheu, Ele vai te usar com uma unção renovadora. Deus te escolheu, Ele vai realizar algo interessante na tua vida, que alguém vai olhar para você e vai dizer: ele estava passando pela prova e Deus exaltou ele. Ela estava passando pelo vento e Deus acabou o vento e exaltou ela. Ele estava de aluguel e Deus deu a casa própria. Ele estava de carro
usado, Deus deu um carro novo, Deus deu a Hilux, Deus deu um apartamento, ele está fazendo faculdade, ela está estudando na faculdade, ele está com diploma, ele está com anel de grau, ele está com dinheiro, Deus colocou dinheiro na carteira dele, Deus prosperou ele, Deus exaltou ele. Se prepara que Deus vai te exaltar na terra da tua aflição, ele vai tirar você do lugar de esquecimento. Alguém que viu você passando por uma situação difícil vai olhar para você e vai dizer: como é que pode? É ele mesmo, é ela mesmo que Deus está usando dessa maneira, é ele mesmo que Deus está usando dessa maneira, é ele mesmo que está pregando nesse congresso, que está cantando nesse congresso. Como pode isso acontecer? Você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida, meu irmão, mas você não é derrotado, você não é fracassado, você não é miserável. Você pode estar desempregado, enfrentando uma dificuldade financeira, mas o Deus que te escolheu, ele te fez promessa. E quem tem promessa de Deus é vitorioso. Quem tem promessa de Deus é abençoado. Quem tem promessa de Deus, a qualquer momento Deus vai realizar um milagre na sua vida, na tua casa, na tua vida financeira. Eu já quero profetizar para você: o seu telefone vai tocar e você vai receber boas notícias. Aponta o seu dedo de profeta para o teu irmão, diga para ele: alegra o seu coração, porque o seu telefone vai tocar e você vai receber boas notícias na presença do Senhor. Você pode estar passando pela situação difícil, mas você não é derrotado, você não é fracassada, você é vitorioso e vitoriosa na presença do Senhor na terra. Isaías capítulo 43, o escritor começa a narrar dizendo: mas agora, a Bíblia diz: só Deus resgata Israel. O epígrafe do texto está dizendo: só Deus resgata Israel. E o escritor está narrando dizendo: mas agora se diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei pelo nome. Jesus te chamou pelo nome na terra. Jesus te chamou pelo nome na terra. Jesus te chamou pelo nome na terra, meu irmão. Jesus te chamou pelo nome na terra, pastora Erani. Jesus te chamou pelo nome Diácono. Jesus te chamou pelo nome presbítero George. Jesus te chamou pelo nome obreiro Everaldo. Jesus te chamou pelo nome pastor George. Jesus te chamou pelo nome cantora Solange Freitas. Jesus te chamou pelo nome. Jesus não te chamou pelo nome para você ser fracassado. Que isso? Jesus chamou pelo nome para você ser vencedor. Pastor, Jesus me chamou pelo nome, mas eu estou passando pelo fogo. Eu estou igual ouro do fogo sendo queimado. Irmãos, por abacaxi da Arábia. Quando Jesus ele chama você pelo nome, ele passa você pelo fogo. Olha para o teu irmão e diz assim: está passando pelo fogo, você não está? Mas não fica triste não. Quando Jesus ele chama você pelo nome, ele passa você pelo fogo. Você está passando pelo fogo, é para você ser queimado. Jesus passou você pelo fogo, sabe para quê? Você está passando pelo fogo, é para você receber fogo por dentro e por fora. Já viu o ouro? O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele fica queimado, ele leva fogo, é fogo para lá, é fogo para cá, e o fogo vai pegando, e o ouro está sendo queimado no fogo, na fornalha. E quanto mais o ouro leva fogo no fogo, sabe o que acontece? Ele brilha, ele brilha. Essa prova, essa fornalha, essa luta, esse vale que você está enfrentando, não é para você desfalecer, para você ficar apagado, é para você brilhar. Se prepara, que a glória de Deus vai brilhar em você, a presença de Deus vai brilhar em você, a unção de Deus vai brilhar em você na terra. As pessoas querem olhar para você e querem ver fogo em você. As pessoas querem olhar para você e querem ver a unção de Deus em você, o óleo, o azeite pegando fogo, o da vacação da área. O teu vizinho quer olhar para você e quer dizer assim: aquela jovem ali, ela é diferente, tem algo brilhando sobre ela. O Espírito Santo ele brilha em você. O Espírito Santo ele brilha em você. Ele é uma pessoa, quando você está sem força para orar, você está passando pelo fogo, o Espírito de Deus está intercedendo por você e você está recebendo fogo. Quanto mais você passa pela prova, você recebe fogo, mas esse fogo não é para você ficar apagado, esse fogo é para você ficar aceso.
veio uma palavra poderosa ao coração de Jeremias, dizendo assim: o Senhor levou o profeta Jeremias, Deus levou o profeta Jeremias. A Bíblia diz assim, livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor para a nossa meditação essa noite. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, como o vaso que ele fazia de barro se quebrava na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Meus amados irmãos, porque a palavra de Deus, presbítero de ordem, veio ao ouvido, o coração, a alma, o espírito, o corpo do profeta Jeremias. Porque Jeremias tinha um propósito, Jeremias ele tinha uma chamada, Jeremias ele era profeta, ele era uma atalaia na mão de Deus. A palavra atalaia no original significa: eu sou mensageiro de Deus, mensageiro de Deus. Você é um atalaia, você é mensageiro de Deus. Então Jeremias ele era um porta-voz de Deus, ele era profeta de Deus. Então Deus tinha um compromisso de palestrar com Jeremias, Deus tinha um compromisso de falar com Jeremias, e Deus queria tratar com Jeremias na casa do oleiro. Deus estava dando um projeto, Deus estava dando um rolo para o profeta Jeremias,